Bom dia a todos. Hoje nós iremos fazer a leitura que está lá em Gênesis, capítulo 41, tá? Iremos falar de José, mas nós iremos ler a partir do versículo 37 até o versículo 49, tá? Porém, antes irei falar um pouco sobre José. Irei dar uma breve explicação, uma resumida da história de José até aqui, até o versículo 37. José era um pastorzinho de ovelhas, né? Muito estimado pelo teu pai, Jacó, e porém muito hostilizado pelos seus irmãos, né? José, até então, ali era o filho mais novo, com Raquel, né? E dentre os filhos que Jacó tinha, José era o filho que ele teve com Raquel, porque eram com mães diferentes, né? E José era filho de Jacó com Raquel. José era muito estimado, pois ele era muito querido pelo teu pai, Jacó, pois ele era diferente de seus irmãos. Ele tinha responsabilidade, ele era muito comprometido com o trabalho, ele era muito comprometido em cumprir as ordens de seu pai, e não só cumprir, mas procurava fazer com o máximo de precisão, né? Ele costumava fazer sempre com muita dedicação, né? Ele botava amor sempre em cumprir as ordens de seu pai, por isso fazia sempre com excelência. Enfim, José, sempre muito rejeitado, muito criticado por seus irmãos, né? Como eu falei, gente, eu vou dar uma resumida, tá? José foi assim vendido, na verdade foi muito hostilizado, muito criticado e até em certo ponto agredido por seus irmãos quando eles estavam num trecho do caminho onde eles pastoreavam as ovelhas. Seus irmãos tramaram contra Moisés, o jogaram em um buraco, né? Queriam se livrar de Moisés. De Moisés não, perdão, de José. Perdão, são tantos heróis bíblicos que eu troquei os nomes. José, tá? Queriam se livrar de José e tiraram assim, um tempo depois tiraram José desse buraco profundo no qual jogaram, né, seu irmão, no qual jogaram José. Retiraram ele dali, mas para vender José como escravo. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, né? E assim José foi levado ao Egito para ser vendido. Foi vendido para Potifar, um comandante da alta patente ali da guarda do Egito, né? Do exército do Egito. Ele assim foi vendido para Potifar. José foi confiado ali a cuidar das coisas da casa, né? De toda a movimentação, de toda a administração da casa, após José ter mostrado que faz tudo com muito empenho e executa muito bem suas funções. Ou seja, por merecimento, Potifar confiou a ele toda a administração de seus bens, toda a administração de sua casa. José assim fez um bom trabalho e tempos depois a mulher de Potifar o tentou, né, para que José assim viesse cair em tentação e viesse a se envolver com ela. José não se deixou levar, claro, né, rejeitou e se manteve firme na palavra de Deus, se manteve firme nos mandamentos de Deus e não cedeu. E com isso a mulher de Potifar, rejeitada por José, se enfureceu e inventou uma calúnia, inventou uma mentira dizendo que José havia atacado ela. Assim Potifar o levou para a prisão. Potifar o manteve preso, né? O levou para a prisão para que ele fosse preso. E lá dentro da prisão, José
fez diversas atividades assim colocadas pelo comandante da prisão ali, né? E José, como sempre, executou muito bem suas funções. E José esteve preso por anos e anos. Muito tempo. Se eu não me engano, 40 anos preso, né? E José passando por todo esse tormento. Olha quanta tormenta José passou. Era sempre hostilizado, criticado, maltratado pelos irmãos. Foi agredido, jogado em um buraco profundo no meio do deserto pelos irmãos. Foi vendido como escravo pelos irmãos. José levou chibatada no caminho até o Egito, quando foi transportado até o Egito. Amarraram suas mãos e o arrastaram até o Egito. José foi andando, sendo arrastado até o Egito. Chegou lá, foi vendido como escravo. Trabalhou como escravo na casa de Potifar, mas depois ele ganhou graças, né? Potifar achou graça em José e confiou ele funções que não eram de escravo, mas sim de um administrador. E assim ele foi também enganado e foi mandado para a prisão. Foi caluniado, né, pela mulher de Potifar, que foi rejeitada, que José não cedeu aos seus encantos diabólicos, vamos dizer assim. E José assim foi mandado para a prisão, pois a mulher de Potifar mentiu, dizendo que José havia atacado ela. Potifar mandou ele para a prisão. E muito tempo José ficou preso. Mas prestem atenção, dentro da prisão, José conheceu duas pessoas que eram do reino, que eram da equipe de serviçal do faraó, que tinham sido presos e dentro da prisão tiveram sonhos que não conseguiram interpretar, mas José tinha o dom, pois Deus assim o fazia através dele, interpretação de sonhos. José interpretou o sonho desses dois ex-funcionários de Faraó. E José interpretou que um deles seria reintegrado ao seu cargo e outro seria condenado. E assim ocorreu, né? José interpretou o sonho e assim se concretizou. Um deles foi reintegrado ao faraó e o outro foi condenado. Um deles foi reintegrado à comissão de trabalhadores de faraó, né, que servia vinhos a faraó, e o outro foi condenado. José havia feito um pedido a este funcionário quando esse funcionário ainda estava preso com José. Né? José falou: não se esqueça de mim quando saíres daqui. E assim foi. Anos se passaram, José permaneceu preso. E aquele que José interpretou o sonho foi restituído à equipe de Faraó, né? E tempos depois o Faraó teve dois sonhos no qual ele não conseguia identificar, não conseguia decifrar e tirava o sono de Faraó. E aí Faraó reuniu diversas pessoas que naquela época eram considerados magos, adivinhadores, e nenhum conseguiu interpretar o sonho de Faraó, nenhum conseguiu trazer paz ao coração de Faraó. Até que aquele que estava na prisão com José teve o seu sonho interpretado por José e soprou o nome de José dentro do palácio. Soprou o nome de José ao faraó, dizendo que ele conhecia alguém que poderia interpretar o sonho do faraó. O faraó mandou chamar José para interpretar seu sonho. José interpretou seu sonho. José interpretou o sonho de Faraó e trouxe ao coração de Faraó a certeza de que aquela interpretação era a real interpretação de seu sonho. Agora, pois, vamos à leitura do versículo 37 ao 49, para a gente dar continuidade. Tá? Então foi uma breve explicação, agora a partir do versículo 37 iremos à conclusão do que aconteceu a partir dali. Tá? Então vamos nós. Elevação de José. Após José interpretar os sonhos de Faraó,
né, se agradou, né? Vamos agora à leitura então do versículo. Versículo 37, vamos nós. Estas palavras agradaram a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse, pois, Faraó aos seus oficiais: poder-se-á encontrar homem igual a este, possuidor do Espírito de Deus? E Faraó assim falou a José: visto como Deus te manifestou todas essas coisas, não há outro que seja tão sábio e prudente como tu. Tu mesmo serás o intendente de meu palácio. Toda a nação deverá acatar tuas ordens, e só eu, pelo trono, serei superior a ti. Uma pausa para a gente falar desse trecho, tá? Vejam que após interpretar o sonho de Faraó, diante de todos ali no palácio, diante do Faraó, o Faraó sentiu em seu coração a paz e a certeza daquela interpretação, que aquela interpretação era correta. José, além de interpretar, ele ainda trouxe a solução para aquele problema. O sonho de Faraó era 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Um segundo sonho era, eu esqueci o nome que se dá, aquela semente do trigo. Eu tinha uma semente, uma videira, não é videira, uma semente que consumiu as que estavam prósperas, as que estavam prestes a dar o fruto, a dar a colheita, ou seja, destruindo o que seria uma colheita, né? José interpretou esses sonhos como um só, dizendo que haveria 7 dias de bonança, 7 dias de prosperidade, de extrema fartura e 7 dias, 7 anos de extrema fartura, de extrema bonança, e as 7 vacas magras representavam as 7 anos de extrema fome, fome jamais vista antes. E José, além de interpretar, trouxe a solução, dizendo que haveria o faraó de nomear alguém de extrema confiança para administrar todos os bens, todos os recursos, todas as colheitas no período dos 7 anos de prosperidade, dos 7 anos de fartura, para juntar, para se preparar para os 7 anos de fome que viria, pois todas as nações procurariam o Egito para comprar alimento, e assim nenhum deles haveria de passar fome, nem o próprio povo do Egito, nem aqueles que o procuravam para assim comprar alimentos. Então vamos continuar, né? Porque José interpretou o sonho e, além de interpretar, Deus usou José para trazer a solução. Portanto, Faraó, vamos continuar aqui no versículo 41, tá? E Faraó terminou dizendo a José: eis que te constituo com poder sobre toda a terra do Egito. Tirando o anel de sua mão, colocou-o na mão de José, revestiu-o com indumentária de linho finíssimo e pôs-lhe ao pescoço um colar de ouro. Ele o fez subir ao segundo carro, e à sua frente o arauto apregoava. De joelhos, assim foi ele investido do poder sobre todo o Egito. Disse depois Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem teu consentimento ninguém moverá mão ou pé em todo o Egito. E pôs-lhe o nome de Safenat-Paneah, isto é, Deus disse: ele está vivo. Deu-lhe por mulher Asenete, filha de Potiferá, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o país do Egito. José tinha 30 anos quando foi apresentado a Faraó, rei do Egito. Depois José saiu da presença de Faraó e foi percorrer todo o país do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância.
José recolheu todos os mantimentos desses 7 anos de fartura no Egito, e os colocou nas cidades. Em cada cidade eram armazenados os víveres produzidos pelos campos circunvizinhos. Acumulou trigo como a areia do mar, e em tal quantidade que se perdeu a conta. Pois ultrapassava todas as medidas. Aqui fala do período dos 7 anos de prosperidade, de fartura. José acumulou, José armazenou, José criou ambientes para armazenar todos esses grãos, todas essas colheitas, essa fartura, né? De tanto que se perdeu as contas, mas ele acumulou de uma tal maneira que no período dos 7 anos não faltou alimento para ninguém do Egito. E José vendeu para todas as nações que ali o procuravam para comprar. Então, a gente encerra aqui, tá? No versículo 49, tem a continuidade da história aqui de José, né? Mas a gente encerra aqui porque a explicação, né? Eu dei uma breve explicação antes da leitura, né? E no decorrer desta leitura, eu concluí também eu passei também a visão do que foi, na verdade, após o encerramento dessa leitura. Veio 7 anos, né? Aqui veio 7 anos de fartura e tal, e depois desse período veio 7 anos de fome, de extrema fome, né? Porém, só o Egito tinha todo o trigo, todo o alimento em toda a face da terra, em todas as nações. Porque nos 7 anos de prosperidade, de fartura, José armazenou para suprir a necessidade de seu povo, ou seja, de todo o Egito e de todas as nações que estavam sem alimento. Tá? Então, o que isso quer dizer? Voltando um pouquinho lá atrás, o deserto que você está passando, os problemas, as dificuldades que você está passando, né? Toda essa dificuldade, todo esse deserto, toda essa luta que você está passando é um processo, né? Lembre-se que José foi rejeitado pelos irmãos, criticado, em certo ponto agredido. José foi hostilizado de tal forma, foi jogado em um buraco profundo e foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi preso. Olha o tamanho, preso por longos anos, tá? Olha o tamanho da aflição de José. Olha o período do deserto que José passou. Mas lembre-se, se os irmãos de José não tivessem o rejeitado, hostilizado, não tivessem chegado ao ponto de vendê-lo como escravo, se os irmãos de José não tivessem vendido como escravo, se José não tivesse sido vendido depois para Potifar, se José não tivesse sido ali caluniado pela esposa de Potifar, que disse que José atacou ela sem ter atacado, e José foi preso. Se José não tivesse sido preso, não tivesse passado aqueles longos anos na prisão, José não conheceria a pessoa que soprou o nome dele dentro do palácio. Porque José, se você parar para refletir e lembrar um pouquinho do que foi dito aqui, José conheceu a pessoa que falou o nome dele para Faraó dentro da prisão. Este que teve o sonho interpretado por José dentro da prisão foi quem falou com Faraó. E daí Faraó trouxe José à sua presença e José interpretou seu sonho, e daí para lá você já conhece a história. Já conhece a história? Não, já conhece os fatos, né? José foi nomeado governador do Egito por ter interpretado o sonho de Faraó e ainda assim ter trazido a solução. Então, se não fosse José vendido como escravo pelos seus irmãos, vendido a Potifar como escravo, se não fosse José caluniado pela esposa de Potifar e fosse preso, se José não tivesse sido preso, José não teria o seu nome soprado diante de Faraó, dentro do palácio. Portanto,
Deus sabe de todas as coisas. O processo que você hoje encontra talvez seja para que pessoas que você encontrará nesse processo soprarão o teu nome diante do faraó, né? Talvez são pessoas que vão fazer parte da tua ascensão no teu propósito de vida divino aqui na terra. Então não reclame do processo, pois assim como José não reclamou, né? José passou por todo o processo sem reclamar. E José se tornou governador do Egito porque não reclamou do processo e estava onde tinha que estar, na prisão. Pois lá ele conheceu quem levou ele para o faraó. Portanto, não reclame do processo, pois no processo é que se encontra o ouro do conhecimento também, do fortalecimento, da transformação, porque toda vez que você passa por um processo, você se transforma em alguém mais forte. Então, no processo você pode encontrar pessoas que irão contribuir e muito para o teu crescimento, para a tua ascensão, na conclusão, no cumprimento do teu propósito. Você conhecerão pessoas, talvez você vai conhecer pessoas nesse processo que te levarão para o próximo nível. Portanto, não reclame do processo. José, em todo esse processo, louvou, agradeceu, glorificou o nome de Deus. Deus é perfeito. Gente, Deus não sabe errar. Deus não erra. Deus não erra. Volto a dizer, se José não tivesse sido vendido como escravo, não tivesse sofrido o que sofreu, não tivesse sido preso, ele não encontraria quem levaria o nome dele para o faraó e assim o tornasse governador do Egito. O faraó tornou José o governador do Egito. Portanto, não reclame do processo. Apenas peça para que Deus te fortaleça, te mantenha de pé, pois assim Ele fará, Ele está contigo. Deus não erra. Deus sabe de todas as coisas. O seu coração pode se angustiar, você é ser humano, é normal, é natural. Você pode se entristecer, você é ser humano, é normal, é natural. Mas a tua crença tem que estar em Deus. Você tem que acreditar de que Deus irá te resgatar no momento certo dessa aflição. Que Deus irá te conduzir para a porta de saída deste problema, desta solução, desta angústia que você se encontra, no momento dele, não seu, não meu. Às vezes a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o momento certo para tudo. Portanto, confia no Senhor de todo o teu coração. Certo? Acalme o seu coração e confie nele de toda a sua alma. Pois como eu falei, Deus não erra. Deus é perfeito. Imperfeitos somos nós. Então confie no Senhor de todo o seu coração. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima mensagem.